Tem um zap. Vamos ao zap. Vai lá, Tiagão, joga o zap aí. Meu nome é Daniel, eu tenho 18 anos, sou de São Paulo. O Evangelho, na sua trajetória inteira, ele se mostra uma filosofia e uma forma de viver muito simplista. Por mais que a gente veja que no mundo existam várias pessoas que clamam que é algo sacro e distante, é muito mais próximo do convívio que nós temos com as pessoas que estão perto da gente, das ações simples que a gente pode ter. Por mais que tenha todo esse lado simplista, qual que é a sua visão e opinião em relação ao outro lado da história, quando envolve espiritismo e possessão demoníaca ou qualquer coisa que envolva esse lado mais místico? E até que ponto você simpatiza com o espiritismo? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Oi, meu filho. Daniel Botelho. Olha só, Dani. Eu acho que você empregou a palavra simplista de maneira equivocada. Porque simplista não é o que é simples. E enquanto você discorria, usou a palavra simplista 2 vezes, ou 3 no máximo, foi que eu percebi que você usou com a conotação errada. Você usou querendo aplicá-la à simplicidade. Assim, o Evangelho tem uma simplicidade que, a seu ver, é aplicada inteiramente ao cotidiano. Foi isso que você entendeu também? Foi por aí. Foi o que eu consegui compreender, que eu substituí simplismo por simplicidade, aí fez sentido. E que não tem muita transcendência do seu ponto de vista. Você vê, e tudo que ensinam para você do Evangelho tem uma simplicidade que se aplica ao cotidiano, de perdoe, não odeie. Tem uma ética relacional, foi o que ele quis dizer, a meu ver. Sim, o Evangelho é simples e tem uma ética relacional, sobretudo. Por que eu acho que foi isso que você quis dizer? Por causa da segunda parte da pergunta, que foi o sobrenatural, o místico, o transcendente e o espiritismo kardecista. Então, em contraposição à ética horizontal, simples do Evangelho, relacional, você perguntou como você pensa do outro lado. Ou seja, o outro lado que você designou foi aquele que mais enfatiza a transcendentalidade, Sim. O mistério, os espíritos, a vida depois da morte, o kardecismo em si. Então deixa eu responder rapidamente. Número 1, eu não sei de onde vem o seu entendimento do Evangelho, mas o Evangelho não é só uma ética relacional. Ele também tem uma ética relacional. E é por essa ética relacional que a gente vê quem tem compromisso e quem não tem compromisso com o Evangelho, porque Deus decidiu ser amado no próximo, de modo que qualquer amor que eu diga que tenho por Deus, que não desemboque em amor, justiça, verdade, fidelidade, nas minhas relações com os humanos, meus irmãos e meu próximo, é morta diante de Deus. Tal fé sem relacionalidade é morta. Então, aonde quer que você tenha sido educado, você foi educado só nessa ética da horizontalidade. Mas o Evangelho está entupido de transcendentalidade. Quem crê tem a vida eterna, já é habitado pela vida eterna, o reino de Deus está dentro em vós, você sabe que já passou desta morte para a vida, aprende que a morte já não mata mais, ora e crê na visitação de Deus no meio da necessidade humana, sabe e crê na ressurreição de entre os mortos, crê que Jesus vai voltar, creio que se eu cair morto aqui agora, vocês vão me cremar, mas eu já estarei
em Cristo Jesus eternamente, porque nele eu já vivo, nele eu já estou, nele eu sou. Então pode haver transcendência maior do que essa? Eu não creio na reencarnação, eu creio na ressurreição dos mortos. Por isso eu não creio no espiritismo. Eu não vejo nada no Evangelho nem na justiça do reino de Deus que carregue a resemblance, a semelhança do espiritismo, que é um movimento kármico. O homem faz o melhor, se não fizer o melhor, ele vai voltar para ter chance de melhorar no que ele não melhorou. Se ele fizer o pior, ele vai voltar tantas vezes quantas, num processo desmemoriado, porque o indivíduo não lembra de que vida teve, ele consiga oportunizar-se de maneira melhor para ir galgando posições de conquista evolutiva nesse mundo espiritual. Isso é totalmente contra o que o Evangelho ensina. Jesus nem de longe passou perto disso. Isso é uma abominação em relação ao fato de que Jesus disse na cruz: está pago, está consumado. É uma heresia louca, usando uma palavra que eu não gosto de usar, mas é uma loucura. Você crê na reencarnação e ao mesmo tempo crê que Jesus na cruz levou sobre si o pecado de todos os homens, de todas as eras, de todas as gerações, passadas, presentes e futuras. E que além disso morria ao lado dele ainda um ladrão, para que ele não disse, o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque ele se arrependeu, creu que os atos dele eram maus, e se arrependeu e disse, teve essa ousadia instantânea: lembra de mim quando tu voltares no teu reino. E Jesus não disse a ele, não, filho, tu tens que reencarnar muitas vezes, porque grandes foram os teus males, os teus maus feitos precisam dar lugar a uma sucessão contínua de reparamentos e autorremissões pelas novas encarnações que tu terás, até que, em perseverando na bondade, na caridade, na justiça, daqui a mais algumas vidas tu entres numa dimensão de luz em relação à qual tu apenas ascenderás, crescerás até chegares à luz maior aonde eu estou. Não. Jesus disse, ao contrário de toda essa sequência kardecista, hoje mesmo, sem reencarnação, sem karma, por causa do meu perdão, teu arrependimento, meu perdão, tetelestai, está tudo pago, está tudo consumado, porque está feito. Porque o escrito de dívida que havia contra ti foi rasgado inteiramente, encravado na minha cruz. Eu estou sendo morto pelo teu pecado. Está pago. Tu não deves mais nada. Aquele que crê já passou da morte para a vida, já transcendeu, tem a vida eterna. E aí eu posso acrescentar 1 trilhão de outras transcendências se você começar aqui. É aqui que começa a viagem. Entendeu, meu querido Dani? E eu espero que você continue me assistindo para que a gente tenha uma caminhada longa, crescendo juntos no Evangelho. Espero ter, neste momento, respondido de maneira sucinta a sua pergunta. E beijão para você, Deus te abençoe, a gente está por aqui.